Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Privilégio de estar com os irmãos mais uma vez, e eu peço que você, sem demora, abra a sua Bíblia, por favor, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, será também projetado. Nós leremos do capítulo 3, do verso de número 6 ao verso de número 15. Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, nós leremos do verso de número 6 ao verso de número 15. Você, por favor, pode ficar de pé neste momento. O tema da mensagem desta noite é vivendo como se Jesus voltasse hoje, mas sem medo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês. Nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que tivéssemos o direito de receber algo, não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo para que vocês nos imitassem. Porque, quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos, no Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça à nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Amém, meus irmãos? Podem-vos assentar. Eu creio que muitos dos irmãos, e até gostaria que você, por favor, levantasse a sua mão, para que eu fizesse aqui uma breve enquete em relação a um evento que aconteceu no Carnaval. Quem ouviu ou assistiu, melhor dizendo, um vídeo entre a Baby do Brasil e a Ivete Sangalo num bloco de Carnaval? Levante sua mão. Quem viu? A igreja viu, bastante gente viu. Então, bacana, vocês estão atualizados a essa informação. Isso me despertou uma curiosidade e me despertou a esse texto bíblico. E para quem não viu essa questão da Ivete Sangalo com a Baby do Brasil, era a cidade de Salvador, bloco de carnaval, aquele carro, aquele caminhão, né, com música passando, e essa cantora Baby do Brasil, que, se eu não estiver enganado, se diz pastora ou algo do tipo, estava no camarote lá do carnaval. Então, ela recebe o microfone, o camarote era da emissora de TV que estava transmitindo aquele evento, e ela pede a palavra, fala com a cantora Ivete Sangalo e pede que ela cante uma música não cristã, mas também ela alerta as pessoas que estão ali no carnaval, estão ali naquele movimento do carnaval, que Jesus vai voltar entre 5 e 10 anos. Jesus vai voltar entre 5 e 10 anos, aproximadamente. Essa é a palavra que chama mais atenção daquela cena, daquele cenário.
Ivete Sangalo replica e retruca a cantora Baby do Brasil, dizendo que não haverá nenhum apocalipse, que ela vai macetar o apocalipse e vai acabar com o problema do apocalipse. Dias depois, o carro, não é carro alegórico, está na minha cabeça carro alegórico, mas aquele carro de som, o trio elétrico, né? O trio elétrico tem problema com o CO2 que faz a fumaça, anda tudo de banda, a cantora chora porque não sabe se terá carnaval no que vem, ou algo do tipo. A minha consideração pessoal, tá, irmãos? Aqui não entendo como a verdade absoluta, minha opinião pessoal sobre isso. Eu penso que se eu estou num lugar, naquele ambiente, e ficar falando coisas aleatórias, por mais que seja a boa intenção de falar do Evangelho, falar da volta de Jesus, eu achei um pouco exagerado. Mas também exagerado foi a advertência daquela cantora, retrucando o que havia falado. E ela estava um pouco sumida da mídia. A gente fica um pouco desconfiado, meus irmãos, a verdade é essa. Estava um pouco sumido da mídia, e ela aparece de novo na mídia, entre outras questões. O bom do carnaval é que o carnaval desse ano foi um carnaval teológico e um carnaval escatológico. Porque depois a cantora Joelma também falou um pouco sobre Apocalipse no blog de carnaval. Teve um cantor de funk, você tem até o vídeo, né, de um cantor, acho que é de funk, que explicou a escatologia, a volta de Jesus. E o carnaval continua a mesma coisa. Ninguém mudou de vida, ninguém saiu do lugar. Eu tenho um pouco de dificuldade com esses tipos de abordagens evangelísticas. Aqui, meus irmãos, o texto todo não está falando diretamente da volta de Jesus. O texto não é diretamente sobre a volta de Jesus, mas indiretamente ele vai abordar a volta de Jesus. Você, na sua casa, depois, leia e releia, creio que já deve ter lido Tessalonicenses, leia a 1 Tessalonicenses, depois leia segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Você verá uma diferença muito interessante, e a diferença principal, que alguns acham que é uma espécie até de contradição, mas não é contradição, são questões pontuais, num período de tempo em que foi escrito 1 Tessalonicenses e no outro período, 2 Tessalonicenses, é que em 1 Tessalonicenses, Paulo está mais enfático na questão da volta de Jesus. A igreja de Tessalônica, da cidade de Tessalônica, está mais esperançosa, mais ansiosa pela volta de Jesus. Na primeira carta. Na segunda carta, esse efeito dessa ânsia, dessa ansiedade, que primeiramente é algo saudável, aqui eu lembro aos irmãos, se vocês tiverem que sair por algum momento, que nós devemos cada dia, como está escrito até no tema da mensagem, crermos na volta de Jesus como se ele voltasse hoje. Mas, em alguns casos, essa ânsia pela volta de Jesus pode gerar algo de ruim no seio da igreja, e gerou alguns problemas, como gerou em Tessalônica. Você vai ver aqui ao longo do texto bíblico. Então, Paulo recua um pouco e diz, olha, meus irmãos, vamos com calma, vamos viver a nossa vida cotidiana e esperando que Jesus volte. Você deve se abster do pecado, fugir da maldade, fugir da aparência do mal a cada dia, mas não viver ansioso, preocupado com a volta de Jesus e viver naquele clima desesperador. Lembro a vocês de uma experiência pessoal minha, e mais à frente eu vou tratar um pouco sobre isso, que na minha infância / adolescência, por conta dessa visão da volta de Jesus iminente, junto a isso, uma outra questão da doutrina da salvação, eu vivia desesperado. Desesperado, a palavra é essa. Alguns momentos da minha vida eu vivi desesperado, estando na igreja, frequentando a igreja, estando todos os domingos da igreja, com uma consciência tranquila, mas em algum momento que eu pecava, seja por palavras, por pensamentos, eu imediatamente perdia perdão a Deus. E isso não é errado, não é errado. O problema é que você vive numa crise com a questão da perda da salvação a todo momento. E isso é um problema que gerou em mim muita dificuldade. Não significa que nós devemos pecar e não pedir perdão a Deus. Não significa que devemos viver de qualquer maneira, mas devemos, e como foi falado na outra pregação, que existe um advogado, pedir perdão a Deus e ter tranquilidade, segurança, certeza da salvação em Jesus. Estou falando aqui
É uma doutrina batista, da Igreja Batista. Então, tenha um pouco de calma no seu coração e ore a Deus e peça para que Ele, a cada dia, confirme e te dê a alegria da salvação, e não o desespero da salvação, e não o medo de perder a salvação. Se você está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então, é nesse sentido que nós devemos olhar para esse texto e viver a nossa vida debaixo dessa graça, desse amor misericordioso do Senhor Jesus. O verso 6 e o verso 7, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, diz assim, o primeiro item dessa mensagem: sigam a tradição que deixei para vocês. Verso 6, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar. Apóstolo Paulo falando para imitar a ele, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês. Aqui, meus irmãos, a ideia de tradição é a tradição que o apóstolo Paulo, a mensagem que o apóstolo Paulo deixou para aquela igreja. Eu lembro a vocês que não é privilégio nosso, dos nossos dias, que nós tenhamos diversas igrejas, diversas visões, e com muita tristeza no coração, visões tais de determinadas igrejas que são hereges, que não tem nem como ter comunhão com elas, visões completamente distorcidas da palavra de Deus. Naquele período, aquela igreja está cercada por diversas visões, diversas pessoas que estão atacando a igreja do Senhor Jesus, estão pervertendo o evangelho. Então ele diz, olha, o que eu ensinei a vocês, o apóstolo Paulo, é suficiente para vocês. Não andem aí procurando algo diferente daquilo que foi falado. E não andem de forma desordenada. A palavra desordenada aqui, no seu original, dá a ideia de um soldado que está fora da formatura. Quem serviu o exército sabe disso aí. Tem uma formatura e ele está andando fora, ao passo fora daquela formatura. Está fora de forma ou fora de formatura, está andando fora dos caminhos corretos que ele deveria andar. Essa é a desordem que eles estão fazendo. Estão criando um monte de heresia, um monte de coisa que não agrada a Deus. E nesse contexto nós temos aqui dois tipos de líderes religiosos. O verso 8 fala dos líderes religiosos pesados. Diz assim, nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Um pastor muito querido de manhã, pastor Silvio Macri, contando um pouco da sua vida, um pastor com mais de 50 anos de ministério pastoral, e a gente conversando brevemente sobre o pastor que tem fica por conta somente da igreja, no sentido financeiro, ou que tem outras funções, outros trabalhos. Ele dizendo, olha, isso não quer dizer nada. Um pastor que recebe ou não recebe da igreja, isso não quer afirmar nada, porque existem pastores que têm um emprego, trabalham dia e noite e são presentes como pastores. E é caso de pastores que são remunerados exclusivamente por conta da igreja, e que ele ligava para esses pastores 8, 9 horas da manhã, eles estavam dormindo ainda. Existem outras questões desses maus líderes religiosos a qual o apóstolo Paulo fala. E eu relembro a vocês o que eu acabei de dizer anteriormente, que não é privilégio da nossa época, nós temos milhares de líderes religiosos que estão pervertendo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ter muito cuidado com isso. E uma dessas questões, existe um vídeo muito interessante no YouTube de uma cantora. Ela é uma cantora que cantava aquela música Aquieta Minha Alma, do Ministério Zoé. E ela fala de um ministério pastoral tóxico. A expressão tóxica aqui, você sabe muito bem que algo tóxico a você vai gerar danos à sua saúde. Danos físicos, né? Se você comer um alimento envenenado ou um alimento muito ruim, isso vai gerar questão de ser tóxico a você. Então, ela fala de um ministério, de uma igreja, na qual ela participou e era tóxico nesse aspecto. Era uma igreja em que o pastor, tudo que ela tinha que fazer, ela tinha que consultar o pastor.
Se ela fosse procurar um emprego, ela tinha que perguntar ao pastor se o emprego era certo ou errado. Se ela fosse arrumar uma namorada, tinha que perguntar ao pastor. O pastor, acho que nem o pai e a mãe dela tiveram tanta gerência sobre a vida daquela mulher. Então, isso acaba se tornando uma pessoa tóxica, que é a pessoa que quer dominar, quer gerar uma tal de paternidade que está na moda aí em algumas igrejas, achando que pode fazer o que bem entender com a vida da pessoa. Esse é um exemplo de um líder pesado, que o apóstolo Paulo está falando aqui. O líder pesado pode ser pesado financeiramente à igreja, pode ser pesado por conta de trazer mais problemas do que soluções, mas ele pode ser pesado na vida de uma pessoa na qual ele quer dominar a vida dela e quer dizer o que ela deve ou não fazer. Existem pastores assim, existem pastores que são pesados, que querem a gordura da ovelha, que querem a lã da ovelha, que querem maltratar a ovelha. Existem, meus irmãos. Mas eu venho dizer aqui nesta noite que também existem líderes religiosos exemplares. E nós temos que ter um cuidado. Eu sempre falo sobre isso e sempre relembro isso. Que na sociedade dos dias de hoje, todas as pessoas, todas as funções, tudo que está na mídia, são sempre colocados as piores pessoas. A mídia tem essa capacidade. E faz com que nós tenhamos uma ideia generalizada daquilo. Por exemplo, você vê um policial militar e você acha que todo policial militar é corrupto, ou ele é assassino, ou é algo do tipo. Não estou dizendo que não existam policiais que promovem corrupção, mas não é 100%. É a ideia de generalizar uma categoria. É a ideia de você colocar que todo pastor só pensa em dinheiro, todo pastor só quer tirar o seu dinheiro e mais nada do que isso, todo pastor é preguiçoso, porque não trabalha, talvez, um trabalho braçal. E essa ideia de generalização leva a um problema sério. E outros setores da sociedade que a gente generaliza, a gente vê e a gente coloca como um todo. Mas existe aqui no verso 9 líderes exemplares. O próprio apóstolo Paulo é um exemplo de um líder exemplar. Não, verso 9, pode acompanhar comigo. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, está dizendo aqui. Ele faz jus a receber algo financeiro, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. 1 Timóteo vai ser projetado também, no capítulo 5, verso 17 e 18, diz assim: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro, os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então Paulo diz, olha, não que eu fizesse jus, que eu merecesse receber algo, mas eu estou fazendo aqui porque eu entendo o momento da igreja, eu entendo a dificuldade dessa igreja local, e estou servindo a essa igreja. Ele é um exemplo de um líder exemplar, que não está ali por conta do dinheiro, não está ali por conta do status social, não está ali por conta de poder falar e fazer seguidores humanos, mas está ali por conta do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, que nós sigamos os líderes que seguem, de fato, a Jesus e a sua palavra. Mas o texto continua dizendo, trabalhem de forma ordenada. E aí o verso 10 fala sobre trabalho e comida. É algo muito interessante desse texto, meus irmãos. Se eu fosse falar aqui na frente, sem o texto bíblico, muita gente ficaria chateado comigo. Ainda bem que está na Bíblia Sagrada. Verso 10 diz assim, porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. E aqui eu vou citar um exemplo muito interessante, e esse exemplo vai desencadear toda a história do que nós chamamos de capitalismo. O capitalismo, a gente acha que essa forma econômica de mundo é algo de milênios, mas não. O capitalismo surge a partir desse texto bíblico e da forma de interesse do mercado de trabalho. A reforma protestante, ela tira algumas autoridades da Igreja Católica Apostólica Romana, no sentido de dizer o que é certo e o que é errado.
E uma das coisas que eles debatem e divergem é a ideia, por exemplo, do lucro. O termo em latim é até lucrem. E nós, meus irmãos, notinha de rodapé aqui, uma observação, temos sempre essa dificuldade com a ideia do lucro. A pessoa não pode lucrar. Tem essa dificuldade. Mas existe a ideia do lucro e do trabalho honesto, onde o lucro é feito de forma honesta. E a Bíblia não condena isso. E uma das igrejas que influenciou não só o protestantismo na Europa, mas influenciou o protestantismo nos Estados Unidos e a forma de viver como é hoje os Estados Unidos da América, é a Igreja de Genebra. Lembro a vocês de forma rápida que a Suíça nunca foi um país extremamente coeso, numa ideia de um líder único, de um presidente único. A Suíça, desde 1215, ela é formada em cantões, como se fossem estados independentes. Lá, por exemplo, você tem votação a cada 3 meses na sua cidade, na sua rua, as pessoas se reúnem e as pessoas colocam algo para votar e votam. É uma democracia pujante, é algo muito bacana. E lá, eles, no período da Reforma Protestante, escolheram cidade de Zurique, ela vai se tornar católico-romana. Cidade de Genebra, protestante. As pessoas votaram nas ruas e escolheram qual igreja seguir. Interessante, algo bem interessante. E na igreja de Genebra, um pastor muito conhecido e teólogo chamado João Calvino, que é um dos homens na qual escreveu uma excelente teologia, ele passa por essas questões de não quer trabalhar, não coma, e a cidade começa a prosperar. Ele fala muito do trabalho, da ideia do trabalho, da honradez de se trabalhar. E existe um caso, por exemplo, e alguns exemplos de pessoas que chegavam até a cidade de Genebra e moravam na rua, moradores de rua. E a cidade fazia da seguinte forma: pegava esse morador de rua, levava ele a uma das oficinas da cidade, oficinas no sentido de conhecimento. Olha, você pode ser artesão, você pode trabalhar com cura, a gente vai ensinar uma profissão a você e depois de 3 meses você trabalha. Se você não quisesse trabalhar com nada, essa pessoa era convidada de forma muito graciosa a se retirar da cidade. Então, na cidade de Genebra, não tinha esse negócio de ficar parado, não. E o João Calvino seguia exatamente esse texto que está aqui. Quem não quiser trabalhar, que não coma. E aí, meus irmãos, a questão de não trabalhar e não comer tem a ver também com a questão da volta de Jesus, que eu falei lá no início, o verso de número 11. Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. É muito comum e é muito interessante quando a pessoa está revoltada com o sistema religioso, a pessoa chega e diz, olha, está tudo errado. E a primeira coisa que ela cita é Atos 2. É o primeiro texto bíblico que ela vai citar, é Atos 2. Repartiam seus bens e andavam juntos, né, do 42 ao 48. Aquela igreja excepcional como o único modelo de igreja. Mas essa mesma pessoa esquece de entender que no período apostólico, o período apostólico é onde a Bíblia, o Novo Testamento foi redigido, escrito, através da inspiração do Espírito Santo, que também em Tiago, por exemplo, ele está condenando pessoas ricas e pessoas pobres dentro da igreja. Cerca de 30 anos depois da igreja de Atos, já tem gente rica, gente pobre, tem gente rica maltratando gente pobre, tem esse problema dentro da igreja. E não é uma igreja longa, não, no período apostólico. Tiago está lá condenando isso. Então, na questão escatológica, houve esse problema. A questão da volta de Jesus e da espera da volta de Jesus é o termo que na teologia, no original, a gente chama de parousia. O termo é que um exército vitorioso vem junto ao rei proclamar uma vitória. É o que nosso rei Jesus fará, em breve nós esperamos, que é proclamar a sua vitória sobre o mundo e buscar a sua igreja. Mas existia um período em que achavam que Jesus não passaria, pessoas nem morreriam, os cristãos dentro da igreja nem morreriam, e Jesus voltaria para buscar a sua igreja. Mas as pessoas começam a falecer e Jesus não volta. E o apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses sobre os mortos que ressuscitarão primeiro. Está havendo algumas questões sobre a volta de Jesus. A igreja primeiro partiu o pão, não estava preocupada com riqueza. A igreja de Tiago, mais à frente, já está preocupada porque tem pobre e tem rico. E tudo isso tem a ver com essa questão da parousia. Pessoas começaram e deixaram de fazer o que deveria ser feito, esperando a volta de Jesus. Lembra que eu falei da questão da volta de Jesus gerar ansiedade, gerar um pouco de problema dentro da igreja?
no sentido dos seus efeitos. A volta de Jesus é algo que nós devemos crer todos os dias da nossa vida e não perdemos nunca a esperança da volta de Jesus. Ela é basilar ao cristianismo. Ela é base, ela é principal ao cristianismo. Mas quando começamos, e quando talvez em alguns casos aparecem líderes, seja por ignorância, ou seja, por má intenção, que ficam colocando a volta de Jesus, ficam colocando data para a volta de Jesus, ficam reunindo pessoas para voltar a Jesus. Jesus vai voltar, vem, dê o seu dinheiro para nós aqui e fica esperando a volta de Jesus. Isso é um problema da questão da volta de Jesus. Isso é um erro que é cometido por conta da volta de Jesus. Então, o pessoal aqui, teve uns que já cruzaram os braços. Não vou trabalhar, não. Eu estou aqui esperando a volta de Jesus. Não vou trabalhar, não. Vou ficar aqui paradinho esperando. E Jesus, em nenhum momento, disse para ficar parado esperando a volta de Jesus. Disse para você buscar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas buscar, trabalhar e viver. O professor, que até foi o professor da revista de EBD, Escola Bíblica Dominical anterior, a que estamos estudando agora, Walter Miranda, falando sobre essa questão desse vídeo, ele disse algo muito bacana, lembrando no ano de 1718, nos Estados Unidos da América, em que por volta do meio-dia, o país todo ficou escuro, se escureceu. E os cristãos imediatamente ligaram essa escuridão à ideia da volta de Jesus. Imediatamente. Dizem que os galos e as galinhas começaram a encostar no puleiro, dizendo, olha, Jesus vai olhar, ó, é a volta de Jesus. Não vai ter mais dia, não vai ter mais sol. Jesus vai voltar. E no mesmo período, numa cidade dos Estados Unidos, na verdade, um congresso estadual, ou na Câmara de Deputados estadual, do estado lá de Connecticut, um dos congressistas diz, olha, devemos parar nossos trabalhos hoje, porque Jesus está voltando. Devemos parar e ficar em silêncio, aguardando a trombeta soar e esperar a volta de Jesus. O presidente da Câmara daquele estado diz assim, olha, se de fato o nosso Senhor Jesus Cristo estiver voltando neste momento, eu quero ser visto e lembrado como aquele que não deixou de fazer a sua obra e de trabalhar dia após dia. Essa é a questão desse momento que nós estamos conversando aqui, falando, meus irmãos, que é a questão de esperar com esperança, com amor, com mansidão, com alegria no coração. Não adianta nós ficarmos de braços cruzados esperando a volta de Jesus, achando que dessa forma, ou Jesus vai voltar mais rápido, por conta de você, não vai, só o Pai sabe quando é a data, mas está com tranquilidade no coração, entendendo que Ele virá, e Ele virá no tempo dEle, não no nosso tempo. Viva como se Jesus voltasse, mas viva sem medo. O verso 12, verso 13 fala sobre isso. A essas pessoas determinamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Tem gente que cruza os braços e ainda diz, olha, deixa ele se virar para lá. Deixa ele se virar para lá. Eu vou dar meu jeito aqui, vou ficar aqui esperando, e cada um com as suas demandas. Viva sempre o amor de Deus, o amor verdadeiro de Deus. O verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo, todo o medo. Mas também o texto fala para que nós nos afastemos daqueles que só geram terror. O verso 14 fala isso. E diz assim, olha, fuja dos terroristas de plantão. Caso alguém não obedece à nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que a pessoa em si fique envergonhado ou envergonhada. Meus irmãos, na internet, se você pesquisar hoje no YouTube, o que tem de pastor, o que tem de apóstolo, o que tem de gente lá, tal das teoria da conspiração, falando cada coisa, que liga não sei quem, o presidente tal. E aí, esse pessoal, ele não vai tirar isso no meio da mente, do nada. Ele vai pegar fatos, algumas histórias verdadeiras, e vai jogando algumas coisinhas ali, no meio, temperando com algumas questões, e as pessoas ficam maravilhadas. Falam, não,
Jesus vai voltar em 5 e 10 anos. Jesus vai voltar em 3 a 6 meses. Jesus vai voltar daqui a uma semana. Aconteceu isso muito durante a história da igreja. Os montanistas, por exemplo, marcaram data para Jesus voltar, Jesus não voltou. Em 1840, marcaram uma data para Jesus voltar numa determinada igreja e Jesus não voltou. Não cabe a nós fazer esse tipo de alarme. E aí sempre vem a pergunta do meu coração, que eu acho uma pergunta honesta, em relação àquela pessoa que está lá no canal do YouTube falando algo totalmente deturpado, totalmente fora da Bíblia. Se aquela pessoa acredita no que está falando e fala por inocência, achando que vai fazer o bem para alguém, é uma possibilidade. Ou se aquela pessoa está falando simplesmente para ganhar seguidores, para ganhar mídia, para ser conhecido e para ficar ali chamando a atenção do povo e amedrontando as pessoas que assistem. Tito, a carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, do verso 10 ao 11, diz: evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la 1 ou 2 vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesmo está condenada. Então, nós devemos nos afastar desse tipo de pessoa. Nos dias de hoje, nós podemos falar que nós devemos nos afastar desse tipo de conteúdo, esse conteúdo da internet. É o meu conselho. Eu não sou aqui para dizer que você deve ou não assistir, não é a minha função, não quero ser um pastor tóxico, dizer, isso pode, isso não pode, mas se você, com a palavra de Deus, deve ter no seu coração a mente aberta e pedindo orientação do Espírito Santo para dizer o que deve ou não assistir, ou no que deve ou não acreditar. Mas também, mesmo assim, continuemos a tratar a todos cordialmente, verso 15, contudo, não tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Contudo, não tratem-no como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Eu acho que a prudência nos dias de hoje, quando você vê alguém lançando algo totalmente diferente, no meio da nossa igreja, de um outro lugar, é você chamá-lo em particular e tentar conversar com ele, tentar dizer, olha, estou falando com você em amor, no amor de Cristo, não para minha vaidade, não para minha grandeza, não para dizer que eu sou melhor do que o irmão, mas eu acho que o que você está tratando ou falando aqui está um pouco fora da Sagrada Escritura. É o que a Bíblia diz e o que a Bíblia manda fazer. Mas se essa pessoa não quiser te ouvir, despeça-o, continue tratando bem, amando em Cristo Jesus, mesmo que você não mais ande junto com aquela pessoa. Não se associe àquela pessoa. Então, meus irmãos, sobre essas questões da volta de Jesus, eu concluo essa mensagem com a primeira consideração, talvez a mais importante. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Amém? Como isso vai acontecer? Os detalhes, as questões teológicas, a pessoa do anticristo que está na Bíblia, eu creio que ele virá. Como isso acontecerá antes ou depois? São questões importantes, mas no meio cristão, na cristandade, eu poderia assim dizer, é algo um pouco secundário. Não menos importante, mas secundário. Porque tem gente que diz que Jesus vai voltar e depois virá o anticristo, e tem gente que diz que o anticristo virá para depois voltar o anticristo. Tem gente que fala algumas questões paralelas, mas se essas duas pessoas que falam sobre a pessoa do anticristo, sobre a tribulação, e pensam um pouco diferente, se elas crerem que Jesus vai virar uma segunda vez, elas são nossos irmãos em Cristo. Amém? Esse é o entendimento. Mas a segunda questão, que tem a ver não só com a escatologia, com a doutrina das últimas coisas, mas com a doutrina da salvação é, se você, durante um período da sua vida, reconheceu que era pecador, reconheceu que estava perdido, reconheceu que estava sem Jesus e reconheceu que precisava de salvação, porque até aquele momento o seu destino era morte eterna, inferno, se você fez isso, e mesmo durante a sua caminhada cristã, com altos e baixos, com dificuldades, com problemas, você ainda continua crendo que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, primeiramente, acalme o seu coração. Acalme o seu coração. E viva uma vida que agrade a Deus. Viva no caminho certo. Mesmo que no caminho certo ali, em um momento você tropece. Mas lembre-se de Jesus, que é Ele que garante a sua salvação.
Eu não garanto a sua salvação. O pastor Silvio não garante a sua salvação. As pessoas não garantem a sua salvação. A sua moralidade, a sua ética e o seu zelo em se manter longe do pecado não garantem a sua salvação. Isso é demonstração de que você é salvo. É diferente. Não sei se vocês compreendem a diferença. Porque você é salvo em Jesus, você vai procurar fugir do pecado, da aparência do mal, da tentação. Essa é a questão. Então, nesta noite, que você saia daqui com seu coração alegre. Mas eu não posso deixar de falar e perguntar se há alguém aqui nesta noite que não reconheceu, não recebeu a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Você não se lembra se em algum momento de sua vida você disse assim, olha, a partir de hoje, Senhor, a minha vida é do Senhor, não mais minha. Os meus planos não são mais meus, são os planos do Senhor. E eu quero buscar viver uma vida em santidade, uma vida em amor, uma vida em paz, entendendo que no dia que eu morrer, ou no dia em que Jesus voltar, eu estarei com o Senhor Jesus na glória, louvando e adorando o Senhor. Alguém aqui nesta noite que ainda não fez esse compromisso, não levantou a sua mão, não declarou a Jesus que pertence a Ele? Tem alguém nessa noite que ainda não convidou Jesus para ser o dono da sua vida? Há alguém? Se tiver alguém, eu peço, por favor, que levante uma das suas mãos, mesmo assentado. Não há alguém? Há alguém? Amém? Então nós estamos falando aqui para crentes que são salvos em Jesus, têm segurança da sua salvação e têm segurança da vida eterna. Mas eu quero orar com você e peço que toda a igreja fique de pé, por favor, para você que às vezes anda com essa